entrar no share screen. Aí sim, agora foi. Deixa eu voltar então. Tá. Bom, paciente DLO masculino, está na primigestação, 15 dias de vida, chegou para nossa avaliação. E além das alterações no pé direito, não tinha nenhuma outra alteração osteomuscular. De antecedentes, de história pregressa, com 28 semanas foi aventada uma suspeita, né, de alterações no pé direito do paciente, através do ultrassom morfológico que a mãe tinha realizado. Foi uma gestação sem intercorrência, o paciente nasceu sem nenhum déficit neurológico, com apicarbon de 9 no primeiro minuto e 10 no segundo minuto. Não tinha nada digno de nota nos antecedentes familiares. Essas são duas imagens clínicas que a gente tinha inicialmente. Deixa eu ver algum R3 para... Matheus, consegue falar? Consegue ativar o áudio? Sim. Nessas imagens clínicas, quais as alterações, principalmente, você consegue consegue descrever para a gente nesse pé? Aparentemente é um pé torto congênito mesmo, que tem parece ter um equino, que seria o equino do retropé. Não tem uma visão lateral, mas pela visão de baixo, provavelmente vai ter um pé, um cavo. E ele tem um varo e um aduto e supinação do antepé em relação ao médio pé, ao retropé, que é a definição do pé cavo, do pé torto. Certo, uma parte que você falou, concordo, né? Um pé que apresenta um cavo aí do médio pé, além de um equino, um adulto, que a gente consegue ver, na esquerda. Só que nessa parte da supinação, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai descrever, porque na verdade essa supinação aparente que aparece no pé, ela está mais relacionada aos outros desvios que o pé apresenta, como o cavo, né, o equino e o próprio aduto que leva a essa supinação. Se a gente comparar o antepé do paciente em relação ao médio pé, ele vai se apresentar até de certo modo pronado, devido ao cavo do primeiro meta, ele acaba se tornando pronado em relação ao médio pé. Então, essa parte da supinação, quando você precisar descrever alguma prova, tem que tomar bastante cuidado. As principais alterações mesmo seria o equino, o cavo, o aduto e o varo. E a somatória dessas articulações, desses desvios, acaba dando uma sensação de supinação do pé como um todo. Então, mas o resto, a outra parte que você falou está correto. Você conhece alguma classificação que pode predizer aí o prognóstico desse paciente que serve para acompanhamento? Matheus, pode continuar você. Então, lembrar aqui. Eu lembro que tem duas classificações, de Meglio e Pirani. Você saberia descrever alguma delas? Como você avaliaria o pé nesse caso? A de Meglio, ela avalia a mobilidade e o grau de deformidade. E aí tem as pontuações, que vai em 4 graus, que você faz as pontuações, de 1 a 5 seria benigno, 6 a 10 moderado, de 10 a 15 grave, e maior que, a partir de 16 seria muito grave o caso. Aí é de acordo com as deformidades do equino, o varo, a rotação medial e a adução. Certa de Pirani. Lembro disso, mas aí tem uns graus de cada deformidade, e aí você tem as pontuações de acordo com os graus, né? Certo. A classificação de Pirani é até certo ponto mais utilizada do que a de Meglio. Você sabe alguma coisa sobre ela? A de Pirani? Isso. A de Pirani não lembro. Tá. Eu montei o caso clínico, eu estou tentando ser o mais dinâmico possível aqui durante o caso clínico e depois eu montei um resumo, que aí eu vou ser mais direto tentando explicar as dúvidas que surgem aí durante o caso. Sobre o tratamento, você conhece algum tipo de tratamento? Como que ele é feito? O tratamento, normalmente, você começa o gesso de Ponsete,
E aí o ideal é você começar o mais precoce possível e até os 9 meses de vida ter uma boa resolução do caso. Certo. E você sabe como que é feito esse gesso, as correções que são feitas primeiro, por que tem uma ordem certa para ter corrigido esse pé? O primeiro gesso você corrige o equino do primeiro raio e o E o cavo, né? O cavo cavo. o cavo do primeiro raio. O cavo do primeiro raio. Os outros gessos, como que é a sequência? Aí depois você faz o segundo gesso, a partir do segundo você faz a supinação e a rotação externa do pé. E no último, daí depois a partir acho que do quarto gesso, que seria o último, você faz a correção do equino. Certo. Então, é importante frisar. Os primeiros gessos, né? A gente sempre tenta corrigir o cavo do paciente, que é a primeira alteração a ser corrigida. Nos gessos subsequentes, a gente tenta corrigir seria o varo e o adulto do antepé. E por último, se necessário, a correção do equino. Tá, você fez a sequência, corrigiu as deformidades, depois da realização do gesso, você precisa fazer algum procedimento cirúrgico? Como que é? Se acabou o gesso, você pode dar alta para o paciente? Geralmente, às vezes, você tem que fazer o alongamento do tendão calcâneo. Certo. E aí, depois da tenotomia, você volta para o gesso, faz mais alguma outra imobilização? Pode dar alta para o paciente? Como Depois da funciona? anatomia, você deixa o gesso e aí você tem que continuar acompanhando porque ele pode ter recidiva também. Certo. E você já ouviu falar sobre o uso de alguma órtese? A órtese de Dennis Brown, você tem que deixar também. Você sabe como que é feita a órtese depois da parte do gesso? A órtese você deixa o paciente até os primeiros 3 meses normalmente com 23 horas de uso, você deixa praticamente o dia inteiro. E depois de 3 meses você deixa por mais 2 anos. E aí, se o caso se é unilateral, o pé torto, você tem o pé, um caso que é o pé torto, você deixa com uma rotação externa de 70 graus e uma dorsiflexão de 10 a 15 graus. Se é bilateral, você tem que deixar os dois com a rotação externa de 70 graus e a dorsiflexão. Certo. E se for unilateral, o pé normal que não é torto, você O pé deixa normal fica com uma rotação externa de 40 graus. Perfeito. Bom, esse foi o tratamento que a gente fez para o nosso caso, usando a técnica de Ponseti. Foi feito... Aqui eu coloquei algumas aparências do gesso para tentar explicar essa parte da sequência de correção. E foi aquilo que eu tinha te dito no início. Em toda a técnica do gesso, a gente tem que evitar ao máximo, na verdade, a gente não pode forçar o pé em pronação. Quando a gente faz essa correção tenta corrigir o supino fazendo uma pronação, como eu tinha dito, o antepé ele já está um pouco pronado em relação ao médio pé, então eu acabo fazendo uma piora dessa deformidade, uma piora iatrogênica, né, seria que de certo ponto foi o trabalho que o Kite fez. Ele tentava corrigir exatamente as deformidades que eram encontradas no pé, inclusive o supino, e isso fazia uma deformidade maior no pé. Além de outras alterações que estudos posteriores mostraram que ele fazia errado, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, aqui no primeiro gesso, a gente percebe que foi tentado a correção do cavo, exclusivamente, do paciente. O gesso subsequente, ele já foi fazendo uma correção do varo e do adulto do antepé. No quarto gesso, ele ainda não tinha feito a correção do equino, e a gente percebe que só de fazer essa correção das alterações iniciais, a gente já tem uma boa correção do equino, porém, sempre sobra uma porcentagem de equino residual, e uma boa parte dos pacientes precisam da tenotomia do calcâneo, cerca de 95% desses pacientes, segundo a literatura. E aqui embaixo os aspectos clínicos do pé, de acordo com cada fase do tratamento.
Aqui é o nosso caso, o paciente já com 2 anos, foi realizado um total de 6 gestos seriados, feita a tenotomia do tendão, e ele está numa fase que está em uso da órtese de Drennis-Brown. Deixa eu ver algum outro residente. Ô, Elker, só um minuto. O doutor Alex está com a mão levantada aí. Deixa eu fazer uma pergunta, Alex. Não, pode mandar. Na verdade, é uma consideração final aí. Depois eu falo. Pode mandar bala. Beleza. Lucas Torreão, consegue falar? Tá com o microfone, dá para ligar o microfone? Oi? Qual que é a pergunta? A pergunta, na verdade, que eu, assim, com 2 anos de idade, eu queria que você falasse um pouco sobre esse pé, o que você achou. Teve uma correção total das deformidades? Como que está esse pé? Você reabordaria? Faria mais alguma coisa nesses casos? Não. A técnica de Ponseti, ela visa principalmente a reestabilização da função da criança. O pé não vai ficar como é um pé normal. A técnica de Ponseti não quer um pé normal, quer um pé funcional. Se a criança consegue andar, o pé não está em mata-borrão, né, que seria o erro da correção pelo método de Ponseti, e a criança tem funcionalmente esse pé bom, eu não vejo por que reabordar, né? A gente nas imagens aos 2 anos, a gente vê que, principalmente nessa imagem superior da direita, a gente teve um pouco de recidiva da parte do cavo, que é um dos primeiras deformidades que recidivam nesse caso de pé torto. Porém, o paciente não sentia dor, era um pé indolor, um pé que o paciente tinha a força estava preservada, ele não reclamava de dor e conseguia a deambulação. Tem um vídeo até aqui da deambulação, deixa eu ver se eu consigo. Olha, tem um paciente que está apresentando uma pisada adequada, não tem dor, tem força para manter a deambulação. Então, o nosso grupo optou por não reabordar esse caso, manter na órtese até cerca de 4, 5 meses de idade, que é até onde grande parte dos pé tortos, onde recidivam, né, onde tem estudos que falam que até os 4, 5 anos pode recidivar. Por isso que a gente mantém na órtese. E aqui já seria o caso aos 7 anos, né, depois da utilização da órtese, não está usando mais nada. Pode continuar você mesmo, o que você acha das correções? Você confirma o que você tinha dito? Pensaria em reabordar agora, um pouco mais tarde? O que você acha? Lucas? Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Funcionalmente, ele continua sintomático, sem queixa, né, e funcionalmente bem, né? Correto. Welk? Estou ouvindo, pode falar. Então assim... Continua indolor, consegue deambular, exatamente. Então, se ele continua... É porque, assim, o método de Ponseti, ele não visa deixar um pé normal. Ele visa funcionalmente deixar o pé sem queixa, né? Ele deixar um pé funcional. Mas o pé torto congênito ele nunca vai ter um pé normal, né? Ele vai ter um pé funcional. Pelo menos eu acho que é isso. Eu acho que tá com bom resultado, a criança tá andando, tá bem. É um pé que não tem uma deformidade muito, assim, que chama muito aos olhos da gente, é uma coisa muito disfuncional, então eu acho que foi um bom resultado. Isso, a gente até deixou esse caso, né, para mostrar que o método de Ponseti ele não visa dar um pé normal para o paciente. Pacientes que nascem com pé torto congênito, eles sempre vão ter algumas alterações independentes do tratamento que a gente faz. Devido ao cavo, devido ao adulto do retropé, o pé com acometimento que nasce com o pé torto, né, ele sempre tende a ser um pouquinho menor do que o contralateral. Ele apresenta algumas características de ser mais largo também em relação ao contralateral, devido ao adulto.
Então, o principal do método de Ponseti é deixar um... Claro, a gente sempre visa a correção máxima, né, dessas deformidades, mas o principal seria um pé que esteja pronto para receber a pisada, né, indolor, que o paciente não sinta dor, que tenha força para deambulação, ou seja, um pé funcional, né? E por isso que nesse caso, apesar da recidiva, né, de algumas deformidades, recidivas leves, elas não estavam atrapalhando, né, a função desse pé do paciente, por isso que o nosso grupo optou por manter por não reabordar. Aqui a continuação aos 7 anos, no mesmo caso, a gente vê que ele é um pé que apresenta um pé um pouco mais alargado, menor do que o contralateral, mas é um pé funcional. Aqui coloquei a evolução radiográfica do gráfico, radiográfica do caso. É importante frisar para vocês que não é necessário nenhum exame para o tratamento ou para o diagnóstico do paciente. A gente deixou a radiografia mais como um modo acadêmico, para a gente explicar um pouquinho do que pode acontecer na radiografia no pé torto congênito. Aqui o primeiro superior seria o paciente com 15 dias. Se a gente desenhar aqui o ângulo de Kite, né, que seria o ângulo talo-calcâneo, a gente vai ver que ele tende tanto no AP quanto no perfil, ele tende a diminuir, chegando até muitas vezes a esse paralelismo que a gente consegue ver na figura de cima. Já na imagem de baixo, no perfil, a gente consegue ver que esse ângulo já está mais próximo do normal, que seria de 20 a 40 graus. O equino do calcâneo, ele já corrigiu de acordo com o que a gente esperava, normalizando esse ângulo também no perfil. Mas seria mais de forma acadêmica, é importante deixar frisado que o diagnóstico e o tratamento é ditado de forma clínica, não precisando de nenhum exame de imagem. Aqui eu vou começar agora a ser um pouco mais direto, para não tomar muito tempo, montar um resumo sobre o que a gente pode ter dúvida a respeito do nosso caso, né, que eu fui perguntando para vocês. Então, começando pela definição, o que é o pé torto congênito? O pé torto, ele é uma alteração de etiologia multifatorial, que acomete pacientes ainda intraútero, né, ou seja, os fetos, e ele é característica de algumas deformidades, como a gente já comentou, que seria o equino do retropé, o cavo do médio pé, o varo seria também do retropé e o adulto do antepé. Essas são as 4 alterações que nós temos. E como eu tinha falado, se a gente juntar essas quatro deformidades, o pé fica com um aspecto supinado. Mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de falar isso, porque na verdade o antepé está pronado em relação ao médio pé devido a esse cavo do primeiro raio, né? Então, se a gente, na hora de corrigir, forçar uma pronação, a gente acaba piorando esse cavo. E é isso tudo que a gente quer evitar, na verdade, né? Então, sempre que a gente vai fazer a correção, a gente faz a correção de modo a estar supinando o pé, para poder corrigir esse cavo. Aqui eu coloquei algumas classificações etiológicas, 2 principalmente. Pode ser classificado como idiopático, que é o mais comum que a gente encontra no dia a dia. Postural é aquele pé que, por restrição de crescimento intraútero, acaba nascendo com um pouquinho de deformidade, porém ele é um pé bastante flexível e com o uso de poucos gestos a gente já consegue corrigir esse pé. Ou pode ser secundário, relacionado a síndromes genéticas, como artrogripose, entre outros. Outra classificação é quanto à atipia ou utipia, um pé típico, que é aquele posicional, que é o mais comum que a gente encontra, ou recidivado, que é após o tratamento inicial, e aquele atípico que é relacionado a outras síndromes. De incidência, pode chegar até 1,5 pacientes para cada 1.000 nascidos vivos. É mais comum o bilateral, cerca de 50% é bilateral. Porém, quando é unilateral, o mais comum é o pé direito. E ele acomete 2 vezes mais o sexo masculino do que o feminino. De etiologia, o que é importante a gente frisar é que é uma etiologia multifatorial. Ele tem um componente tanto mecânico-postural, pode estar relacionado a parada do desenvolvimento, alterações esqueléticas, nervosa, muscular ou hereditária, levando a uma alteração multifatorial.
Aqui o diagnóstico pré-natal, como a gente citou no nosso caso, ele pode ser feito também por via ultrassonográfico, né, que seria ultrassom morfológico, a partir do segundo trimestre. A partir de 12 semanas, a gente começa a notar essa alteração morfológica. O diagnóstico, igual eu falei, não é necessário nenhum exame de imagem para o diagnóstico inicial do tratamento. Ele é feito já na avaliação inicial, de preferência no berçário. Quanto antes a gente conseguir fazer esse diagnóstico inicial do tratamento, melhor vai ser o diagnóstico do paciente. Então a gente engloba uma avaliação geral, tenta classificar a deformidade, se ela está associada a alguma outra síndrome, se ela pé torto congênito, ele é muito associado a duas outras patologias também congênitas do recém-nascido que a gente tem que se atentar bastante, que seria o torcicolo congênito e a displasia do quadril. Então, nesse momento inicial, além da avaliação do pé do paciente, tem que ser atentado a essas outras possíveis alterações. Fazer um esclarecimento dos pais, né, do métodos de tratamento disponíveis e como vai ser feito, e iniciar o tratamento o mais breve possível. Aqui eu coloquei a classificação de Pirani, né, que é a mais utilizada, até caiu na minha prova, isso que do TEOT eu coloquei, porque eu acho que vai ser bastante importante para vocês. Ela leva em consideração 6 critérios, sendo 3 dele relacionados ao médio pé e os outros 3 relacionados ao retropé. Ela é uma escala que, todos os quesitos, ela pode somar uma pontuação de 0, meio ou 1. Ou seja, como eu tenho 6 quesitos, eu posso somar um total de 6 pontos. São naqueles casos de pés complexos, né? Então, ele leva em consideração essa adução, né, do antepé. Em pé normal, a gente, na linha lateral do pé, ele forma uma reta. Esse seria um pé normal, recebendo uma nota de 0, se ele tiver um pouco de alteração meio, e se ele tiver uma alteração já bem aparente, ele recebe 1 ponto. Sendo que quanto maior essa pontuação, pior seria o prognóstico do paciente. Já aqui embaixo, ele leva em consideração seria a prega, né? A prega plantar medial do paciente, que né? Quanto mais proeminente essa prega, maior a nota que o paciente vai receber. E aqui embaixo, seria o último do médio, em relação à palpação da cabeça do talos. No caso de pé torto congênito, a gente tem uma subluxação do navicular, eles deslocam para plantar medialmente. Algumas vezes ele fica até próximo do malalo medial, então eu tenho uma descobertura dessa cabeça do talos que no caso pode ser palpado. Se eu não consigo palpar a cabeça, ele recebe 0 pontos. Se eu palpo parcialmente, ele recebe meio. Ou se eu consigo uma palpação da cabeça inteira, seria 1 ponto. E já na parte do retropé, ele leva em consideração a prega do calcâneo, né, que mostra para a gente o quanto está em equino esse pé. Quanto mais aparente essa prega, maior a escala que ele recebe, maior a nota, a pontuação. Leva em consideração o equino também do retropé, se ele é um equino corrigível, se ele corrige menos que 0 graus, ele recebe 1 ponto, se ele corrige até 0 graus, ele ganha meio ponto. Se ele consegue passar, fazer uma dorsiflexão, ele não ganha nenhum ponto. E aqui é a palpação do calcâneo, né? Quanto mais equino esse calcâneo estiver, mais difícil vai ser a palpação dele. Então, se ele for facilmente palpável, ele não vai ganhar nenhum ponto, quer dizer que ele ou não está em equino ou está pouco em equino. Se eu consigo palpar ele, só que com uma palpação profunda, ele ganha meio ponto, e se ele não for palpável, ganha 1 ponto. Essa é uma das principais classificação que a gente utiliza tanto para definir o prognóstico quanto para o acompanhamento aí da evolução do tratamento, né? Aqui a avaliação radiográfica, que eu já comentei com vocês. Do lado esquerdo aqui eu desenhei o ângulo de kite. Ele, com o desenvolvimento do pé torto, ele tende a diminuir o seu valor, tendo que muitas vezes até o calcâneo fica exatamente embaixo do talos. Isso pode atrapalhar até de fazer a correção do equino, né? Quando eu tento fazer a dorsiflexão, eu tenho um esmagamento aí do talos entre o calcâneo e a parte distal da tíbia. Então, por isso que é a importância da gente ter uma boa redução
das deformidades iniciais para a gente conseguir progredir nas demais correções. Não consigo pular de uma correção para outra, sendo que ainda não, a correção inicial não foi totalmente realizada. Isso pode atrapalhar a evolução do caso. Então, um dos objetivos do tratamento, né, seria a correção da deformidade, né? A gente tenta corrigir o máximo possível sempre, mas de forma que se preserve a mobilidade e a força do paciente, o apoio plantar e a aparência e o uso de calçados. O PON7, ele levou esses critérios nos estudos dele para definir o melhor tratamento que ele conseguia. Pelos estudos dele, antigamente, antes do desenvolvimento da técnica de PON7, muito tratamento era feito de modo cirúrgico, com liberação de partes moles, né? E aí o PON7, nos estudos, observou que por mais que, por tratamento cirúrgico, esse pé pode ser mais corrigido as deformidades, às vezes a gente consegue uma correção da deformidade melhor, mas era um pé que apresentava uma diminuição de força, era um pé doloroso, que causava dor quando o paciente ia deambular. Então, ele, além disso, nas recidivas, quando ele ia reoperar, ele identificava que, principalmente esses tendões da região póstero-medial do tornozelo, elas tinham grande quantidade de fibrose ao redor, que acabava atrapalhando o sucesso do tratamento. E aí ele chegou à conclusão que o tratamento cirúrgico não seria o melhor tratamento nesses casos, que poderia ser feito através de manipulações. Então, aqui eu coloquei alguns slides para mostrar a sequência do tratamento. Primeiro, os primeiros gestos são relacionados ao cavo. A gente precisa fazer a correção do cavo para depois fazer as outras correções. Igual eu tinha falado para vocês, a gente evita ao máximo fazer a pronação desse antepé, porque já se encontra pronado em relação ao médio pé. Então, sempre que a gente tenta corrigir, seria como se a gente estivesse, na verdade, corrigindo essa pronação do antepé, né? Então, a gente precisa supinar. Na verdade, como é mostrado aqui nas imagens, a gente faz o levantamento levanta o primeiro raio aqui em relação ao talos. Isso vai acabar levando até um aumento da supinação do pé do paciente. Mas, na verdade, a gente está corrigindo a pronação do antepé, concomitantemente, em relação ao médio pé, né? Aqui o segundo gesso que é utilizado, a gente faz a correção do VAR e do adulto. A gente não consegue fazer a correção sequencial deles porque eles são articulações, ou a mesma articulação, ou articulações sincrônicas, né? Por isso a gente precisa fazer essa correção junto, não consegue fazer sequencialmente, igual nas outras deformidades. Depois que eu corrijo o cavo, a gente tem que pensar no pé torto como uma alteração tridimensional, né? O primeiro método está corrigido e está desviado aduzido, né? Então, quando a gente consegue corrigir essa parte do cavo, a gente tem que transformar essa alteração em um plano, que seria o plano do adulto. Então, a correção é feita. Todo o método de PON7 é feito utilizando um fulcro aqui na região da cabeça do talos, que é diferente do método de Kite, vou falar um pouco mais pra frente, que ele errava nesse quesito, e acabava causando uma piora da deformidade. Então tem que se atentar bastante a identificar a cabeça do talos e evitar o erro de Kite. Após identificar a cabeça do talos, a gente vai fazer uma abdução, como se fosse uma abdução dessa região do antepé, dos metas, e girar ele em relação à cabeça do talos, fazendo a correção do VAR e do adulto. É importante também deixar frisado que o calcânio que até a gente colocou essa imagem, mas ele faz um apoio na região do calcânio e isso deve ser evitado. A gente não deve fazer nenhum apoio no calcânio, porque quando a gente corrige o adulto, pela articulação calcânio-cuboide, ele acaba corrigindo junto esse varo. Eu não preciso fazer nenhuma força no calcânio para correção, a gente deixa o calcânio livre. A aparência dos gestos que eu coloquei inicialmente para a gente discutir, que é mais ou menos como vai ficar a aparência no decorrer da correção do paciente. Aqui algumas complicações do gesso que a gente deve se atentar bastante, porque elas são bem comuns se não for feita a técnica correta, que seria o pé e mata-borrão. Sempre que a gente for fazer um gesso, a gente tem que deixar a parte, o arco longitudinal
arco longitudinal medial do pé bem moldado, né, para a gente evitar esse pé em mata-burrão, que seria como se fosse uma correção do cavo, porém uma correção incompleta aí do equino, fazendo esse mata-burrão, né? Além disso, a sobreposição dos dedos, quando a gente faz um gesso muito justo, principalmente na região anterior, pode sobrepor os dedos, por isso que na região plantar a gente tem que fazer a cobertura total dos dedos, até para evitar a ação dos flexores, que pode piorar o cavo, né? Só que na parte superior a gente tenta sempre deixar a parte das falanges, né, expostas justamente para evitar essa sobreposição, para ter espaço para os dedos. Além disso, a lesão cutânea também é bem comum, a gente tem que tomar cuidado para não fazer muita pressão na cabeça do talos. A pressão tem que ser maior no movimento da correção, porém o dedo na cabeça do talos ele tem que ser bem sutil para não causar lesões cutâneas. E o erro de kite, né, que seria usar o fulcro, em vez de ser na cabeça do talos, ele usa na calcânea cuboide, que também está bem aparente pela adução do antepé, e ela fica localizada um pouco mais anterior e lateral do que a cabeça do talos. Aqui eu coloquei alguns critérios, né? Como o Matheus tinha falado, pode ser que seja necessário. Na verdade, na maioria dos casos é necessário a correção da tenotomia, né? Aqui eu coloquei alguns critérios que podem ajudar a gente a definir o momento adequado e se é necessário mesmo essa correção. Que seria, eu preciso ter um pé com menos de 10 graus de flexão dorsal, eu preciso ter 60 a 70 graus de abdução do retropé, que seria aquilo que eu falei, tentar tirar o calcâneo debaixo do talos, fazendo um aumento aí do ângulo de kite, para a gente conseguir dorsifletir e não esmagar o talos na tíbia distal. Preciso de um calcâneo valgo ou neutro, e se eu lançar a mão da tenotomia, eu preciso deixar um gesso por até 3 semanas. Aqui é o protocolo para órtese no final do tratamento. Após a gente já conseguir toda a correção esperada, a gente faz a órtese para evitar recidiva, que no Brasil a mais utilizada é a órtese Browning. Que mantém o pé, igual o Matheus falou, mantém o pé com 60 a 70 graus de rotação externa, o pé torto, o torto, e o pé fisiológico, que está normal, a gente mantém cerca de 30 a 40 graus. Essa órtese ela é usada por período integral, 23 horas por dia, durante 3 meses, e após esses 3 meses a gente deixa 14 a 16 horas por dia, até os 4 anos de idade, que é onde os estudos apontam que o pé tem maior chance de recidiva. Aqui eu coloquei o desenho de uma órtese, só para a gente deixar mais exemplificado. O pé torto a gente deixa cerca de 70 graus, e do pé normal... Aqui foi o trabalho da gente, onde eu tirei Você falou que é 3 horas. A aula, né? Que foi do Global Help. Eu acho interessante, quando vocês tiverem um tempo livre, vale a leitura. É um texto longo, mas deixa bem explícito aí o método de Ponseti. E é isso. Se alguém tiver alguma dúvida...